E hoje, dia 30 de abril, último dia do mês em que nasci, apresentamos a 7ª edição da coluna Poucas e Boas. Hoje será um pouco breve, porque passamos toda a manhã na segunda-feira de empregabilidade, um evento do governo municipal de Juazeiro do Norte, onde se junta a fome com a vontade de comer. De um lado, as empresas que necessitam de mão de obra especializada e, de outro lado, trabalhadores que momentaneamente estão fora do mercado de trabalho. Pois bem, começamos aqui a nossa coluna Poucas e Boas. E ontem, no Salão Negro da Câmara dos Deputados, dois partidos se reuniram, se juntaram para apresentar a construção da Frente União Progressistas. Como o próprio nome diz, esta frente é composta pelo partido União Brasil, que por sua vez já é resultado de uma fusão entre dois partidos que existiam, o DEM e o PSL, e do outro lado, o Progressistas, o PP. E esta frente já nasce com uma grande força, pois apresentará as maiores bancadas da Câmara dos Deputados, com 107 parlamentares, e a maior bancada do Senado Federal, com 14 senadores. E eis que a União Progressista, em seu lançamento ontem, apresentou no evento as principais figuras do centrão do Congresso Nacional. E pela fala dos principais líderes e pelas colocações da maioria dos deputados e senadores que ali estavam, é provável, muito provável, por que não dizer que já tido como certo que esta União Progressista não apoiará a reeleição de Lula em 2026, nem tampouco um candidato ou uma candidata por ele apresentado, caso o Nine Dedos não seja candidato à reeleição. É uma união que já nasce direcionada para a direita, enfraquecendo cada vez mais a influência do poder executivo no Congresso Nacional Brasileiro. E hoje, nesta quarta-feira, o deputado federal Coronel Crisóstomo, ele que é do Partido Liberal de Rondônia, protocolou o pedido de abertura da CPI do roubo dos aposentados. Isso mesmo, a CPI do roubo dos aposentados, este grande escândalo que está balançando o nosso Brasil. Um escândalo patrocinado por burocratas corruptos da Previdência Social brasileira, de um lado, e de outro, entidades sindicais representativas dos aposentados, pensionistas e beneficiados, dentre quais o Sindinap, que é o Sindicato Nacional, cujo vice-presidente é o Frei Chico, como a gente já falou aqui em outra coluna, o Frei Chico, que é o irmão mais velho de Lula, que inclusive aquele irmão que pegou Lula pelo braço e na década de 70 o levou para o Sindicato dos Metalúrgicos. Pois bem, o pedido de abertura dessa CPI do roubo dos aposentados foi protocolado hoje e consta com um número maior de assinaturas do que aquela exigida para que se abra uma CPI. O coronel Crisóstomo juntou 185 assinaturas, ultrapassando o número necessário para a abertura desta comissão parlamentar de inquérito. O grande problema se chama Hugo Mota. Ele que antes de ir para a China com Lula tinha um discurso e que agora tem outro. Basta ver a posição que ele tomou em relação à proposta da anistia. O Hugo Mota foi falando uma coisa e quando voltou já disse o que tinha falado e vai fazer de tudo para que a PEC da anistia não saia. A mesma coisa pode acontecer em relação a este escândalo nacional que envolve as entidades sindicais e que cresceu
extraordinariamente, absurdamente, assustadoramente durante esses 2 anos do governo Lula. É um esquema corrupto e criminoso entre essas entidades sindicais e entre o Instituto Nacional de Seguridade Social, que começou lá em 2019, mas que teve um crescimento assustador nos anos de 2023 e 2024, e que coloca em xeque a conduta do ministro da Previdência, o Carlos Lupe, ele que é a figura máxima do PDT. E, por outro lado, evidentemente, é um esquema de corrupção onde está colocado o nome do irmão mais velho de Lula, o Frei Chico, aquele que o levou para o movimento sindical na década de 70. E Hugo Mota, que saiu daqui de um jeito, mas que parece que na China bebeu da cachaça do presidente Nine Dedos, ele parece que a partir de um porre, a partir de uma carraspana que tomou com o Lula, voltou totalmente diferente e vai também tentar barrar a CPI do roubo dos aposentados na Câmara dos Deputados. Essa CPI tem que ser discutida, apresentada e votada no Colégio de Líderes, e o Hugo Mota já se manifestou dizendo que não irá colocá-la em votação, uma vez que existe uma enorme fila de pedidos de abertura de CPIs. É o Hugo Mota, na sua nova versão, depois de ter voltado da China com a comitiva do presidente Lula. Por sua vez, o Coronel Crisóstomo e outros deputados de oposição já tentam articular um plano B, caso o presidente Hugo Mota barre o pedido da instalação da CPI do roubo dos aposentados. Esse plano B seria fazer uma comissão mista, reunindo assinaturas de deputados e de senadores, e assim tocar esta comissão parlamentar de inquérito sobre um dos esquemas mais criminosos que roubou dos nossos aposentados, pensionistas e beneficiados mais de 6 bilhões de reais. E como eu já falei anteriormente, esquema esse que tem à frente os mesmos de sempre, ou seja, os velhos sindicalistas corruptos, dentre os quais o vice-presidente do Sindnap, que é nada mais, nada menos do que o irmão mais velho de Lula, o Frei Chico. Também hoje, quarta-feira, no podcast Pleno Time, a ex-ministra e atual senadora do PL do Distrito Federal, a Damares Alves, afirmou categoricamente que o roubo dos aposentados, pensionistas e beneficiados do INSS não começou em 2019, como apresenta a Polícia Federal em suas investigações. Segundo Damares, todo esse esquema colossal de corrupção que prejudicaram idosos e idosas em todo o Brasil começou durante o governo Dilma, em 2016. Acontece que em 2019, o então presidente Bolsonaro, em seu primeiro ano de mandato, colocou uma medida provisória no sentido de averiguar essa situação de fraude e de impedir que descontos desse pessoal fossem feitos sem autorização do mesmo. Acontece que a medida provisória colocada pelo então presidente Bolsonaro foi derrubada com a maioria dos votos da esquerda. E assim, este esquema criminoso, que, segundo a Damares, teria começado em 2016 no governo Dilma, chegou até os dias atuais. A senadora Damares Alves disse que a instalação da CPI mista, ou seja, aquela com a assinatura de deputados e senadores, parece que ela já está prevendo que o Hugo Mota não vai colocar a CPI para andar na Câmara dos Deputados. Então a Damares diz que essa CPI mista irá provar tudo o que está colocando. Passo a lembrar que a Damares Alves, a ex-ministra, é a mesma senadora que fez aquelas
acusações, que fez aquelas denúncias de um grande esquema de prostituição infantil ali no Pará, inclusive envolvendo muitos políticos. Ela que foi rechaçada pela esquerda, ela que foi dita como mentirosa pela esquerda, mas que logo em seguida, que logo na sequência se comprovou tudo aquilo que a Damares falava sobre aquele esquema criminoso de prostituição infanto-juvenil no estado do Pará. E, seguindo esse raciocínio, acredito sim que a senadora Damares Alves está correta quando ela diz que o esquema de corrupção não começou em 2019, no primeiro ano do governo Bolsonaro, mas em 2016, durante o governo Dilma Rousseff. Daí, o então presidente Bolsonaro, em seu primeiro ano de mandato, ter colocado a medida provisória para combater esse esquema de corrupção, esta fraude no INSS. Medida provisória essa que, infelizmente, como colocou a Damares e como realmente aconteceu, foi derrubada no Congresso Nacional, principalmente pela votação da esquerda parlamentar. E a deputada federal Érica Hilton, do PSOL, ela, a mesma que recentemente protagonizou um grande escândalo internacional, grande não, grande foi o escândalo que ela fez, mas que não teve, até o momento, nenhuma proporção internacional. Ela que fez um fuá, que fez uma muvuca, ela que se descabelou, porque em seu visto de entrada nos Estados Unidos, onde iria recentemente dar uma palestra, estava o seu nome masculino e não o seu nome feminino, ela ficou possessa ao saber que o humorista Diogo Portugal estava fazendo uma homenagem à sua pessoa. Para vocês entenderem por que a Érica Hilton, que aqui é ela, mas nos Estados Unidos é ele, ficou possessa de raiva com o humorista Diogo Portugal, vamos terminar a coluna Poucas e Boas de hoje, vendo por que isso aconteceu. Vai, Diogo! Érica Hilton, vocês viram? Não conseguiu visto, se fudeu. Ela não conseguiu o visto, né? Parece que na hora que ela foi passar na imigração, algo mais foi visto. Érica Hilton, meu amigo. Caraca, cara, imagine, na hora que falaram, negaram o visto pra ela, ela falou, caralho, exatamente por isso. E agora ela tá puta da cara e quer falar com o Trump, ela realmente quer botar o pau na mesa agora. Engraçado esse nome, né? Hilton, parece nome de cigarro. E no caso deve ser um Hilton longo, né? Para os caras verem, né, cara? Ele não dá o visto para ela, pelo amor de Deus. Eu não sei vocês, bicho, mas eu acho que realmente ela virou mulher, né? Porque ninguém reclama tanto assim, né? Daí ela foi reclamar pro Lula. O que o Lula vai falar? Érica, bolas pra frente. De qualquer forma, muito obrigado pelo aplauso. E aqui terminamos a nossa coluna Poucas e Boas de hoje. Amanhã voltamos a nos encontrar.